Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Muito obrigado você que acompanha o nosso canal. E você que está chegando hoje, não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever, dar o seu like, deixa sua dúvida, faça sua pergunta, compartilhe esse vídeo, vamos fazer o nosso canal crescer. E é muito importante que você dê uma navegada. Olha aí, tem bastante coisa interessante. Durante toda a semana tem assunto no canal Tarefeiros. Tem tema, tem evangelho, tem palestra. Fora isso, a gente já tem um acervo aí de bastante coisa para você se informar, assuntos bem bacanas. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Penedo 182, e é muito importante que você ligue para agendar o seu atendimento, para ter informações do melhor dia, o melhor tratamento, tá? Então, dá uma ligadinha lá, o telefone vai estar sempre disponível no vídeo, e a gente fala aqui também no 2606-6220, no 2605-6865. As meninas vão te atender e vão te orientar. Dados, recados, que nós possamos, nesses momentos, nos conectar com o plano espiritual da luz, com o nosso Mestre Jesus, com todos os nossos amigos espirituais e com o doutor Antônio, pedindo licença para que nós possamos ter momentos de conscientização, de sabedoria, de esclarecimento e de proteção, que eles possam estar conosco nesses momentos, graças a Deus. E hoje nós vamos falar de energia, de novo de energia, mas vamos esclarecer algumas coisinhas aí. Como que funciona a sua energia? Você sabe, a gente já sabe, já falou aqui algumas vezes que nós temos nossa energia, né? Que as coisas têm energia, mas como que ela é? É diferente a energia de uma coisa, a energia da outra, a gente impregna, como que funciona, né? Tudo isso. Então, eu queria começar falando assim, olha a sua mãozinha, né? Todos nós temos as nossas digitais, que são únicas, né? A minha digital não é igual à digital do Carlos, que não é igual ao do Maurício, que não é. Assim como o nosso código genético, existem similaridades, mas cada um somos únicos. E assim também é a nossa energia. Pensa que você registra a sua energia ou deixa a sua impressão digital energética em tudo aquilo que você faz, que você pensa, que você coloca uma intenção ou que você toca. Você sabia que a sua foto emana uma energia? Você sabia, por exemplo, que as suas roupas emanam uma energia da sua característica energética, porque está impregnada? E tem um detalhe nisso tudo. Você sabia que o teu pensamento também tem uma impressão energética? E com tudo isso com uma grande questão, que todos podem acessar essa energia para o bem ou por mal, por isso que, ou podem visualizar, por isso que é muito sério quando a gente fala de tomar cuidado, que não adianta fazer nada escondido, porque para os nossos olhos físicos, a gente pode fazer de conta, né? Fazer a coisa aqui, enganar, faz escondidinho ali, mas energeticamente isso fica registrado. Pensa numa grande nuvem, né? Hoje se fala muito de nuvem, né? De acessar a nuvem, de baixar o arquivo da nuvem. É exatamente assim como e imediatamente pensa que todas as suas atitudes, todos os teus pensamentos, todas as tuas intenções sobem de forma automática para essa nuvem e todo mundo pode acessar. Porém, os resultados você vai dar conta, lindo, linda. Porque você é o criador, você é o cara que
impregnou, colocou no universo, colocou na nuvem, né? Essa energia. Então, pensa assim. Por isso que é muito sério quando que a gente fala desta questão. O Carlos vai explicar um pouquinho, mas eu queria dar a passagem falando assim, olha, por exemplo, a gente sempre fala assim, olha, os gêmeos sentem a energia. O casal que vive muito o benê, sabe? O benê, sabe? Que vocês ficam aquele o mozão, que chega no determinado, as pessoas ficam até parecidas, que o outro fala assim, ai, vocês são tão iguais, porque um está impregnando de energia do outro, tá ali. Olha só, quando acontece uma determinada situação, seja de medo, ou seja de grande felicidade, ou seja de pânico, você sobe para a sua nuvem automaticamente essa energia. Tanto que é o que acontece, a pessoa, o irmão que está mais afim, que está lá do outro lado do mundo, às vezes imediatamente consegue acessar. Uma pessoa, você já foi no lugar, você falou assim, eu não tô sentindo, eu não me senti bem, eu tive uma impressão estranha daquele lugar. Daí que a gente quer fazer, é a energia do lugar, a energia que a pessoa deixou no lugar. Como que funciona isso, Carlos? Como que a gente acessa essa nuvem? Por que que isso acontece? Como que funciona? Bom, ele quer que eu explique uma coisa complexa, né? Mas é fato, né? Primeira coisa, nós não somos essa carne e esse osso que está aqui. E até essa carne e osso que está aqui tem vibração. Tudo vibra o tempo todo. O que é vibrar? É literalmente, nós temos às vezes dificuldade até, porque não adianta. Nós puxamos a coisa para algo material, tridimensional, que é o que eu vejo, o que eu cheiro, o que eu toco, não é? E isso muitas vezes nos engana, né? Toda a literatura espírita fala do mundo da ilusão da matéria e do mundo verdadeiro do espírito. E você trabalha essas situações com o seu consciente e com o seu inconsciente. Então, esse grande campo que está aí, que existe. Opa, caiu meu microfone. Esse grande campo que está aí, que existe, e que cada vez mais cientistas estudam, né? Lá no passado, há um século, era o átomo. Eu talvez não tivesse nem visto o átomo. Depois descobre que o átomo existe. Aí o átomo não é divisível, é indivisível, aí vem neutrino. Mas tudo isso a ciência vai estudando para dizer que existe esse campo que o esoterismo já conhece, que a religião conhece, e cada um vai dar uma explicação. Mas todos nós, espíritos ou não, estamos interligados energeticamente. E é interessante porque nós conseguimos acessar esse campo tanto com a nossa consciência como com a nossa inconsciência. Muito mais com a nossa inconsciência. Você citou a questão dos gêmeos, eu vou para mãe e filho. A mãe está ligada energeticamente com o filho de uma forma, aconteceu alguma coisa. Ou ela percebe que ele vai ligar para ele, que está passando mal. Isso tudo foi jogado no campo. E ela pegou. Só que isso é colocado de uma forma mais rápida, por quê? Porque eles estão ligados emocionalmente. Mas é interessante que essa questão de estar tudo ligado, né? E nós temos algumas condições que você falou, você vai num lugar, você sente a energia que pairou lá, porque tem uma história por trás daquilo, você pega muitas vezes a fotografia e você consegue, a gente vê isso no centro, na prática mediúnica, né? Você vê o acesso a essa situação, o acesso a objetos que têm aquela energia, que servem como fio condutor para você localizar as coisas. E é interessante que você entra numa questão de espaço e tempo, e como você está falando de o que transmite isso, ondas eletromagnéticas, isso
perde o sentido, como você falou. Isso é uma situação que ocorre na Índia, o irmão dele pode estar aqui na América do Sul, porque não tem espaço para você dividir isso. É quase como se fossem uma única coisa. Inclusive, existem exemplos que esse campo energético, você falou dos casais, mas existem estudos em plantas, porque tudo tem, que eles acabam dividindo e se fundindo num só, porque eles acabam comungando aquela energia de uma forma que a gente não conhece, porque a gente, não adianta, nós somos, enquanto humanidade, enquanto ser humano, separatistas, né? O próximo passo, quando humanidade, que a gente pensa no coletivo, nós vamos voltar a nos imaginar como uma coisa só, que somos, mas esquecemos enquanto matéria, né? Nós nos dividimos por questões da matéria, do orgulho, de tudo que a gente vê, a gente a gente está separatista, mas nós viemos de um mesmo lugar. E a hora que a gente desperta essa consciência, nós voltamos para a comunidade e para a união. Então, essa energia, ela vai impregnar objetos, ela vai para o espaço, ela vai impregnar roupas, mas uma coisa que eu acho bastante importante, nós colocarmos um adendo, porque todo mundo já teve uma experiência dessa, né? Um objeto que guarda de um familiar, e a gente fica muito com a impressão de que não existe nada transcendental naquilo, que ele não está impregnado com a energia do seu ente querido, que simplesmente o fato de ele ter pertencido a esta pessoa lhe faz trazer uma lembrança dela, mas não é verdade. Sim, lógico que ela, na verdade, é parcialmente verdade, não é só isso. Ele lhe traz a lembrança, sim, mas ele traz com ele a energia daquela pessoa. Então, a energia desperta em você o sentimento, e não só o fato dele ter pertencido à pessoa que lhe traz a lembrança. E talvez a gente possa estender isso para mais algumas palestras, a gente pode entrar no meio de espaço, de passado, de futuro, de pressentimento, porque tudo são energias, né? A gente pode explorar isso também. Mas hoje o que eu tinha para falar é isso, é uma questão de afinidade, existe a energia impregnando além da lembrança, como existe o sugestionamento, mas aí eu vou passar para o Ronaldo, que ele vai dar uma parte de como, dentro da doutrina espírita, a gente tem alguns exemplos de efeitos mediúnicos que exploram essa energia impregnada em objetos. Ronaldo? Ô, Carlos, estava no mute aqui. Obrigado pela. Pessoal, bom dia novamente aqui. É interessante quando a gente fala de cada vez mais nós vamos, né, entrando num universo que é o universo verdadeiro, né, Carlos? Porque você bem colocou, no passado a gente tinha menos conhecimento do universo, né? Hoje a gente começa a ter mais conhecimento, então umas simples partículas que a gente aprendia na nossa escola, que é indivisível, né? Na verdade nunca foi indivisível, né? Então, nunca foi. Então, coisas assim, quer dizer, sempre foi divisível, mas a gente achava que era uma parcela, que eu estou falando do átomo aqui, obviamente, né? Então, assim, vai mudando, e a evolução vai nos trazendo tudo isso, né? A gente vai tendo essas percepções de espaço, de matéria, tudo se conecta de alguma forma, né? Tudo se conecta. Nós, mesmo no nosso corpo físico, nós nos conectamos a tudo isso, nós também temos as nossas energias, as nossas vibrações, né? Quando a gente gosta de alguém, quando o outro não gosta, ou quando a gente ama aquela pessoa, quando não ama, quando está próximo, gosta de estar próximo, não gosta de estar próximo, e aqui tudo isso, né, que se desencadeia, aquela pessoa quando estou próximo, eu consigo estar bem, as coisas parecem que dão tudo certo, né? Por isso que as energias se transformam, a gente consegue evoluir juntos. Então, tudo isso está conectado, já falamos de conexão e continuamos ainda falando, a gente fala dessas matérias. Mas entrando aqui na questão das energias que os objetos podem ter, né? Primeiro eu ia falar da tipologia, né? Tipologia da época de Kardec, quando Kardec começou com os estudos do espiritismo, né? Receber as mensagens dos espíritos
Então, foi através de quê? Foi através, nós chamamos os fenômenos das mesas girantes, né? Que é nada mais do que batidas, né? Batidas, movimentos que os objetos faziam, e que ali entendeu-se que através aí que chama-se a tipologia, né? Que esses objetos, em determinado momento, começaram vamos dizer assim, a se comunicar, né? A ter a comunicação. Nesse caso de Kardec, a comunicação se dá simplesmente porque os espíritos estavam ali por trás, né, fazendo, movimentando, de certa forma, essas energias, que eram os objetos. E aí, como um simples exemplo, se a mesa batia, né, com o seu pé 2 vezes no chão, significava uma letra ou um sim, né? Se batesse uma, era não, né? E aí, obviamente, foi criando um código, né, que, obviamente, entramos na codificação, para entender um pouquinho isso, esses movimentos. Então, ali o objeto era simplesmente objeto. A mesa era a mesa, porém, os espíritos movimentavam esses objetos, né, para que eles pudessem, através dos fenômenos, através da comunicação, da tipologia, que é uma forma de comunicar, ter um esclarecimento. Então, formava-se palavra, tudo mais, e aí começou-se a ter essa conversa entre encarnado e desencarnado, e tinha um objeto ali no meio que era simplesmente para dizer sim, não, letra A, letra B, letra C, e assim por diante. Isso é uma questão do objeto. Quando a gente fala no objeto ter a energia, ter a vibração, a gente passa para a psicometria, né? A psicometria, você até começou dando um exemplo interessante, Carlos, né? Nas nossas aulas práticas de mediunidade, que nós temos na Casa dos Tarefeiros, né? Através dos cursos, obviamente, dos treinamentos, dos cursos, nós temos o momento que a gente faz todo um exercício, né, que é mediúnico, que a gente usa a psicometria. De que forma? Então, cada um traz um objeto, um outro traz um objeto, que tem um significado importante na família, que tem um significado importante para a pessoa, né? E normalmente são objetos que ficaram muito tempo com alguém. Ficou muito tempo com meu pai, ficou muito tempo com o meu filho, e tem ali naquele objeto uma presença da pessoa gostar, da pessoa usar, de ter um significado. Então, o exercício nada mais fazia com que os médios que ali estavam pegavam aquele objeto, sentiam aquele objeto e se via que a vibração. Então, ser um objeto de uma pessoa, de um avô, normalmente tinha, o próprio médium conseguia falar alguma característica daquele avô, alguma característica daquela pessoa, daquele casal, às vezes, né? Às vezes era uma aliança, e trazia ali um monte de energia. E o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que os objetos, eles possuem, sim, essas vibrações, que a energia está impregnada no objeto, né? Aí é diferente. Então, o próprio objeto ele tem ali a sua característica, mas ele tem uma impregnação de que forma? Que daquela pessoa que utilizou a sua energia, ela permanece. Ela está ali. É um fenômeno que se chama de um fenômeno de impressões e de lembranças, que o próprio objeto se mantém ali. Então, não só a pessoa, porque às vezes você poderia falar, mas eu pego aquele objeto ali no meu avô. Óbvio, você lembra do seu avô, pensando que você lembra dele, mas não, o objeto realmente tem. Pode ter o cheiro, pode ter o sentido, pode te dar uma lembrança, né, que você, que nem quando você entra na casa de alguém que faleceu há pouco tempo, né, um avô, vamos pensar nos mais idosos que viveram muito tempo ali, 20, 30, 50 anos, às vezes, numa casa, você já percebe, o cheiro permanece, os objetos permanecem, o como está. Então, tudo isso está relacionado ao objeto estar impregnado, a ter a relação ali naquele objeto, né, que eu falei da psicometria, das vibrações que existem também nesse objeto. Formas de pensamentos das pessoas, então pode ser tanto no bem como no mal, né, nas formas de pensamento, como ele pensa. E o objeto mantém a forma do pensamento dessas pessoas impregnada. Então, a gente tem esse sentimento. Existe uma outra coisa que nós falamos aqui, que a gente ia comentar, que mas, por exemplo, né, vamos pensar num objeto que é um talismã. A gente falou um pouco disso aqui, os amuletos. Né? Quando ele chega para nós, então, aí já começa a entrar um pouquinho no nosso pensamento, como que a gente age em cima de um objeto que nos é dado, ou que nós compramos, ou que ganhamos. Né? E que pode até ser um objeto, eu posso até pegar um objeto que era do meu pai e usá-lo como talismã. Fala assim, eu vou usar esse objeto
e ele vai me dar a força, a energia, o pensamento que meu pai tinha. Eu posso trazer isso para mim e fazer dele um talismã, e fazer dele um amuleto. A partir desse momento, o que está acontecendo? O meu pensamento está gerando energia, está gerando vibrações, que aquele amuleto será bom, que aquele objeto será bom. E isso transforma, isso vai comigo, isso gera mais energia em mim. Pode ser um objeto, como eu falei, dessa característica, como pode ser um objeto, por exemplo, que alguém me dá um presente e fala aqui, ó, isso aqui é um amuleto que eu ganhei de uma tribo que eu visitei lá no Amazonas, e o cacique, o xamã lá, ele tinha uma energia positiva, e esse objeto ele é positivo. A partir desse momento, nós acreditamos, né? Nosso pensamento gera essa energia, gera esse pensamento favorável, e aquele objeto começa a ter energia também, porque nós estamos depositando nele. É o que eu falo, vai ter a pessoa que talvez vai sair de casa, viu que esqueceu esse objeto, esse talismã, esse amuleto, talvez ele volte, né, para pegá-lo, que acredita nele. Toda a energia está nele. Ele vai fazer uma reunião, ele vai fazer uma palestra, ele vai estar numa situação um pouco mais que exige um pouco mais de concentração, um pouco mais de vibração, e talvez ele pegue aquele amuleto, aquele talismã e leve. Fala, deixa eu colocar aqui do lado na minha mão, talvez eu segurá-lo na hora que eu estiver lá. Por quê? Porque ele acredita. Então, o objeto a gente transforma. E o objeto, ele cria essas energias, né? Como eu falei, ele já cria naturalmente pelo nosso uso, né? E ele também pode ser criado, ele pode ser trabalhado através das energias que são depositadas dentro pelo nosso pensamento, pela nossa forma de fazer. Eu vou até usar aqui, Maurício. Maurício citou um pouco, na nossa conversa aqui, obviamente, que a gente faz uma prévia, né, dos assuntos, citou um pouco a cruz, né? A energia que existe numa cruz. O acreditar que existe numa cruz, né? Aquela cruz usada por Jesus, por mais que o simbolismo da cruz inicialmente traga algo perverso, né? Algo até de uma forma negativa, né? Se a gente for pensar na cruz, a cruz não é mesmo uma forma das pessoas morrerem e bastante violenta, vamos dizer assim, né? Mas quando se coloca Jesus numa cruz, todo o significado, depois o Maurício quiser complementar, muda. Né? Então, as pessoas andam com um crucifixo no peito, as pessoas usam crucifixo em casa, as pessoas compram uma casa, vai decorar uma casa, bom, deixa eu colocar o meu crucifixo lá no cantinho, cria lá o seu pedestal. Ou seja, e esses elementos, eles vão ter energias positivas? Lógico que vão. Vão ter boas energias? Lógico que vão. Por quê? Pelo nosso pensamento, pela forma que nós conduzimos isso e pela forma que nós vemos todos esses elementos. Então, concluindo aqui, sim, os elementos têm energia, eles trazem para nós boas vibrações. Por quê? Porque nós, quando encarnados aqui, na matéria, usamos a matéria. E a matéria faz parte do nosso dia a dia, né? Então, por isso que existe essa energia toda que são canalizadas para os objetos. Não sei se já fui claro aqui na minha parte, Fábio, Maurício. Oi. Então, Ronaldo, foi bem claro, sim, tá? E uma coisa eu digo, né? A gente falou de várias coisas aí, né? Nós falamos aí de energias, e aí tem uma coisa que a gente fala, né? Os afins se aproximam. Então, essa energia, essa aproximação, então os afins se aproximam. Então, tem essa energia que está ligada um com o outro. Uma outra coisa que vocês falaram aí, falaram dessa grande nuvem de energia. Eu entendo isso como aquele inconsciente coletivo. Se a gente pegar as energias de todos nós, vai ter aquele grande inconsciente coletivo. Esse grande inconsciente coletivo, ele está lá naquele povo, naquela população, naquele país, naquele estado, naquela comunidade. E também se falou aí bastante dos amuletos, dos talismãs. E aí o que nós entendemos? Né? E o Ronaldo até colocou, está lá impregnado, está lá imantado, né? Você está imantando, você está impregnando algo ali. Ou seja, a sua energia está impregnada naquele objeto, está impregnada na sua roupa, está impregnada na sua aliança, está impregnada em algum lugar. Então, tudo isso, gente, existe. E eu digo o seguinte para vocês aqui, para a gente fazer um flash bacana, né?
vão pensando que disso tudo, será que nós precisamos disso tudo? Essa é a grande questão a ser respondida. Necessitamos de talismã, necessitamos desses amuletos, necessitamos que tenha essas coisas para nos dar força, igual o Ronaldo falou, para ir naquela reunião, eu peguei aquele amuleto e fui e tal. Será que precisa de tudo isso? Essa é a grande questão. Hoje, nós, como seres humanos que estamos em evolução, muitas vezes temos essa necessidade, mas tem gente que já percebe e não precisa. Tem gente que fala, não, eu não preciso disso, eu me conecto diretamente, não tenho necessidade disso. Outras pessoas têm essa necessidade. Então, o que a gente fala, né? Tem que respeitar o jeito de cada um, até cada um ter a sua consciência, como nós sempre falamos aqui na Casa dos Tarefeiros. A Casa dos Tarefeiros é uma casa de conscientização. Então, quando eu falo assim dos amuletos, dos talismãs, cara, sem julgar, sem nada, mas isso, uma prece não substituiria? Vamos pensar assim, eu vou entrar nessa reunião, aproveitando o gancho que o Ronaldo colocou, eu acho um exemplo bem bacana. Vou entrar nessa reunião, em vez de ir lá com o talismã e tal, se você entrasse, faço minha prece, que a minha prece eu elevo meu pensamento a Deus, peço ajuda aos guardiões, aos protetores, aos mentores, para eu ir lá e fazer uma coisa boa, ter bons pensamentos, ter decisões com sabedoria, com inteligência, com amorosidade. Não seria a mesma coisa de a pessoa colocar lá naquele talismã, vai dar certo, vou fazer lá acontecer? Então, é questão de qual consciência que você está tendo, o que você acredita. E lembrando sempre aqui, a gente tem que tomar cuidado com o fanatismo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a relação ao fanatismo. Então, toma-se esse cuidado, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sim o equilíbrio. Tem os que confiam, acreditam, acham que ainda precisa daquilo, cara, respeitamos todas as situações. Só tomem cuidado com o fanatismo e vamos sempre levar em consideração esse equilíbrio. Mas lembrando sempre, nunca estamos sozinhos nesse nosso planeta, a energia ela está aí, ela circula. Com qual energia você quer estar conectado? Você tem a sua própria energia, da sua própria energia, onde que ela está conectada, com quem que ela está conectada. Então, é um pouquinho disso que a gente está falando aí para vocês, mas é um assunto bastante complexo, vamos chamar assim, bastante interessante, tem várias vertentes, e isso, gente, eu sempre digo, o aprendizado ele é contínuo, e a gente está aqui aprendendo, e eu fecho com essa situação, ponto de equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Sem fanatismo, mas também tem que ter a sua crença, tem que ter a sua confiança, mas aí cada um sabe qual é o seu melhor caminho, o que lhe faz bem para o coração. É isso, Fabinho. É isso aí. Olha, para resumir, tá? Você está cansado de ouvir a gente falar, olha, o pensamento é energia, somos usinas de energia, tudo é energia, lá. Então, vamos resumir? Pensamento ressoa, a fala ressoa, a escrita ressoa. E se tudo, a cadeira é energia, se a parede é energia, tudo ressoa uma vibração específica daquilo. Bom, ou seja, por que a gente quer dizer isso? Que tudo emana uma energia e fica registrado. Então, os teus atos, as tuas falas, o seu quê, como você vai usar a energia do objeto, depende. É esclarecido que a energia por si só, e a gente já falou isso aqui, ela é só energia. Como você direciona ela, ou você vai usar, ou com quem você vai se associar no uso dessa energia, depende. O passe não é um direcionamento energético associado com os espíritos da luz? É uma coisa. Uma energia de vingança ou de ódio direcionada, o que é? Não é um passe invertido, direcionado com espíritos obsessores, com espíritos que vai acessar ou não a pessoa. Porém, aquilo que a gente já falou, tudo o que você faz sobe como se fosse um vídeo da internet imediato. E depois que está lá, querido, tá para todo mundo ver. Então, cuidado com o que você posta na tua existência.
Cuidado com o que você posta no teu dia a dia, nos teus atos, nas tuas falas, no teu pensamento. É isso que vale a pena a gente começar a pensar, tá bom? Olha, semana que vem a gente vai continuar no assunto. Vamos falar um pouquinho aí do véu de Ísis, Carlos, o que tem por trás do véu de Ísis. Vamos lá. Por que chama véu de Ísis? Se você tem curiosidade, se você tem, coloca aqui nos comentários, tá bom? Você sabe quem é Ísis? Não é a da novela, não, é outra, tá? Então, escreve aí nos comentários. Fica com Deus até semana que vem, se Deus quiser. Que você, nesses momentos, possa fechar os teus olhos e se reencontrar. Se encontrar nas diferenças e fazer delas o que te faz único. Alma andarilha, única, capaz de recomeçar, de se reencontrar e de encontrar amores e amigos. Alma livre para recriar, ressignificar e se conectar com a luz, com Deus, capaz de ver além da dor e ser o mais sublime amor. O amor que cura, que emana, que exala e que registra, selando a certeza que todos os átomos, todas as células são feitos deste grande amor. Todos diferentes, porém tão iguais, que possamos unir a este Deus de amor em nós, intensificando aonde quer que caminharmos, espargindo luz e sendo a cada dia a nossa melhor versão. Graças a Deus.